Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o quadro Responde Aí, nesta noite, conta com a gentil e serena presença do pastor José Rafael Alves dos Santos, da Primeira Igreja Batista em Campo Formoso, Bahia. Ele foi pastor na Primeira Igreja Batista em Itabaiana, mas quando a família Recife chegou aqui na cidade de Itabaiana, ele já não estava mais pastoreando a PIB. O pastor Rafael, apesar de não termos tido a oportunidade de estreitar a amizade, tivemos a oportunidade de ouvi-lo 2 vezes. E a impressão que ele nos deixou foi de alguém agradável, de alguém amável. Aceitou o nosso convite prontamente e estamos gratos e felizes por contar com o Senhor no quadro Responde Aí desta noite, pastor. E o senhor agora tem uns minutinhos para uma palavra inicial. Diga aí, pastor Rafael. Olá, minha amada, boa noite, graça e a paz. Amém. Quero saudar aí a todos os itabaianenses, aos irmãos da PIB de Itabaiana, saudades de todos, terra a qual amamos e fomos muito abençoados e honrados na nossa saída aí da cidade. Podemos receber o título de cidadão itabaianense, então temos uma grande alegria e um grande carinho pelo povo itabaianense. E me sinto honrado em poder participar deste quadro do programa de hoje. Amém, pastor. A honra é nossa e a alegria é nossa. E a primeira pergunta que fazemos para o pastor é que, nesse período de pandemia, esse período ele gerou em algumas pessoas ociosidade, noutras ansiedade, em alguns dificuldades financeiras, outras pessoas tiveram problemas relacionais e até também em alguns a desolação da perda. Essas coisas acarretam danos emocionais e psicológicos. E qual a sua palavra como pastor para essas pessoas? É uma realidade que estamos vivendo e, de fato, tudo isso nós estamos convivendo em nossos dias. E não é surpresa, porque a Bíblia ela já nos alerta em relação a isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Paulo nos advertiu que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Então, temos vivenciado esses tempos difíceis. Jesus também, no seu sermão profético, em Lucas 21, nos versículos 10 e 11, também nos alertou que nos últimos dias, no princípio das dores, nós estaríamos vendo guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fome, epidemias. Então, tudo isso hoje tem sido uma realidade para todos nós. Então, é compreensível estarmos passando por essas situações e notamos em toda a história da humanidade que os seres humanos já passaram por diversas crises e problemas na sua caminhada. Mas eu quero ressaltar aqui 2 coisas. Primeiro, que Deus fez o homem com uma estrutura física e emocional de poder superar, de reagir e se levantar ante as dificuldades enfrentadas na sua vida. Esse é um ponto. O outro ponto é o espiritual, né? Deus nos deu o dom da fé, que no exercício da nossa fé em Deus nós somos capazes de superar, de enfrentar qual seja o desafio que se levante contra nós. Então, em um tempo como esse, e até vemos nesses dias que as pessoas, em meio às dificuldades, quando não vem saída, o ser humano sempre, Deus é alternativa. Aprende a clamar, a gritar por socorro. E é o que estamos vendo, né? As pessoas apelando, buscando, pedindo socorro a Deus. E é o que tem que ser feito, porque Ele é o nosso alto refúgio, Ele é nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, como diz o salmista no Salmo 46. Então, é o que precisa ser feito nesse tempo. Buscar ao Senhor em meio às Sem aflições, dúvida. né? A segunda pergunta que nós fazemos nós estamos todos expostos a muitas informações, a muitas contra-informações, desinformações
e até deformações das informações. E tudo isso nos deixa mais certos das incertezas do que a certeza dos fatos. E há casos de pessoas entrando em estado depressivo por conta do que houve, da mídia, e de pessoas que dão suas opiniões de forma aleatória. São prognósticos de caos, profecias apocalípticas sem base bíblica, teorias conspiratórias que nos são apresentadas. Enfim, uma infinidade de vozes que ecoam conjecturas e suposições e não fatos abalizados. Como o cristão ele deve agir ante esse cenário tão confuso, tão confuso? É uma realidade que estamos vivendo esse choque, esse bombardeio de informações, e de fato agora estamos vivendo a era dos fake news, né? Então, como você citou, as desinformações, né? Eu quero falar primeiro em relação à questão da mídia, a influência da mídia. Percebemos que a mídia é um meio de comunicação influenciadora, formadora de opinião, e o que notamos é que, principalmente aí nas últimas, a partir talvez de 3 décadas atrás para cá, vemos que há uma influência bem mais avassaladora da mídia em relação ao ser humano, na questão de mudança de comportamento, implantação de estilo de moda, mudança de atitudes, por exemplo, a questão das mudanças de valores que ultimamente estamos vivendo um choque ainda maior nesse sentido. Então, todas essas mudanças, elas têm afetado e tornado o ser humano um ser mais frágil. E o que a gente vê, eu não quero entrar aqui no mérito do que eu vou citar agora, porque não é o tema, é a questão da destruição da estrutura da família, do berço da família. E Rui Barbosa, ele citou certa feita que a família é a célula máter da sociedade. Então, a família é que mantém o equilíbrio social, é que mantém uma sociedade sadia. Então, se nós temos famílias saudáveis, teremos uma sociedade saudável. Mas quando essa família ela é afetada na sua base, consequentemente, a sociedade ela vai sofrer. E é o que estamos vivendo, as consequências desses ataques, né? Dessa falta de estrutura familiar. E aí vem o ponto acrescido a essa situação, vem agora o que estamos vivendo, o choque da pandemia. Então, minha palavra ao cristão, também a todos que ouvem, não apenas ao cristão, mas a todos que ouvem. A Bíblia, ela é um manual de instrução, um manual de ensino para nós. E há um texto, uma palavra muito profunda, em 2 Crônicas, capítulo 20, a narrativa toda no capítulo 20, mas quero fazer citação apenas do versículo 12, que é a oração do rei Josafá, quando estava em frente a um ataque de 3 reinos que estavam se levantando contra ele. E naquele momento Josafá, ele ora ao Senhor e diz o seguinte: nosso Deus, não executarás tu o teu julgamento contra eles? Agora vem a súplica, porque em nós não há força. Admissão de incapacidade, admissão de problema, reconhecimento de limitação. Então ele diz: em nós não há mais força para resistirmos essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele reconhece a sua fraqueza e põe em Deus o seu socorro, os olhos em Deus como o seu socorro. Então, em tempo de pandemia, querido ouvinte, ponha os seus olhos no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Ele é quem nos tira das nossas aflições, quem nos alivia das nossas dores. E se nós pormos os nossos olhos, e deixarmos os nossos ouvidos abertos apenas a essas desinformações, contra-informações e deformações, na verdade, termina enlouquecendo a gente realmente. É algo que nos deixa assim enlouquecidos. Então, os nossos olhos realmente devem estar postos no Deus, que é a verdade. Ele sim é a informação e o conhecimento verdadeiro, pastor?
Sem dúvida, foi justamente a estratégia do rei Josafá, né? Ele tirou os olhos do alarido, dos ruídos, do movimento do exército que vinha e colocou em Deus os seus olhos, concentrou-se no Senhor. Então, esse discernimento, essa percepção que o ser humano precisa ter, focar em algo que ele entende, que lhe fortalece, que lhe ajuda a enfrentar a sua dificuldade. Ainda eu me recordo dos exércitos dos Amonitas, Moabitas e os da montanhas de Seir, né? Então, diante desses exércitos inimigos, Amonitas, Moabitas e os da montanhas de Seir, que estejamos com os nossos olhos postos no Deus que é a verdade. Amém. Amém. A ansiedade é algo que também tem sido gerado neste período, ainda mais nas pessoas, né? Ela é chamada a doença do século, mas a Bíblia, ela nos mostra que é um problema enfrentado pela humanidade desde a antiguidade. O próprio Senhor Jesus está registrado no Evangelho, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 25, as palavras do Senhor Jesus: não andeis ansiosos. Ainda no capítulo 6, no versículo 34 do mesmo Evangelho, o Senhor Jesus diz: não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Ainda vem o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ainda vem o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 7. Lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. E hoje nós sabemos de muitas pessoas em nossa volta diagnosticadas com doenças ligadas à ansiedade. Aliás, a própria ansiedade virou patologia. A palavra de Deus, ela nos dá alguns escapes para nos livrar da ansiedade. Fale de alguns desses escapes. Diante da sua citação em relação à ansiedade, minha irmã, o Brasil, por sinal, é o primeiro do ranking em distúrbios de ansiedade. Então, o Brasil lidera o ranking de pessoas ansiosas. Então, de fato, nós estamos em um enfrentamento de um problema muito sério. Embora que a ansiedade, ela tem a ansiedade normal, ou seja, todo ser humano tem a ansiedade normal, e a ansiedade patológica, que difere uma da outra é a intensidade dessa ansiedade na vida da pessoa. A Bíblia, ela tem escapes, como eu disse anteriormente, a Bíblia é um manual de vida para o ser humano. É nela onde nós encontramos, de fato, orientações para o nosso viver. Eu quero pontuar apenas dois, para não me alongar aqui, porque eu considero aqui como base, como alicerce para a construção de uma vida equilibrada, uma vida saudável, que é a vida de oração e a leitura na palavra. Então, aqui a gente poderia entrar, como tem um texto que eu quero citar, por exemplo, Romanos 12, 12. Capítulo 12, versículo 12, onde Paulo diz ali que alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e quanto à oração, perseverantes. Então a gente percebe Paulo ali abordando a alegria no esperar, a paciência no sofrimento e a perseverança na tribulação. Nós percebemos então que na oração nós sermos perseverantes. Então o que nós percebemos, meus irmãos, há várias alternativas, vários escapes, mas a oração, uma vida ativa de oração. A oração é o canal diretamente com Deus. A oração é a ferramenta, é o meio onde nós entramos diretamente em contato com Deus e seremos ouvidos por Ele. A leitura da Bíblia é você entrando em contato com Deus pela palavra e onde você vai ouvir Deus. Você vai escutar a voz de Deus. A oração, Deus vai escutar você. Então, há uma troca. E essas duas ferramentas, se você usa ativamente e põe em prática a vida de oração e a vida de meditação na palavra, você terá equilíbrio e saúde espiritual, emocional, psicológica, para você caminhar toda a sua vida, para o enfrentamento de todas as situações. Aí a gente vê, por exemplo,
José, adolescente, é traído pelos seus irmãos, vendido para o Egito, adolescente de 17 anos, passa 13 anos de provação. José não entrou em depressão, José não entrou em crise de ansiedade, José não entrou com distúrbio psicológico, não teve nenhum tipo de transtorno, foi um homem equilibrado e a seu tempo ocupou o devido lugar para o qual ele foi enviado. Por quê? Sintonia com Deus, contato com o Senhor, vida com Deus. A gente vê Daniel da mesma forma, um jovem muito novo, levado a um outro país, sendo escravo lá, mas a seu tempo também foi honrado. E isto são dois, mas há vários exemplos na Bíblia de pessoas que nós vamos encontrar que foram pessoas de vida de oração, vidas que tiveram em total contato com Deus, e a presença de Deus na vida dessas pessoas deu a elas equilíbrio para enfrentar suas crises, enfrentar seus medos, seus temores, como a irmã citou aí, o texto de Jesus ali em Mateus, o texto de Paulo ali em Filipenses e o de Pedro. E Pedro nos dá o segredo: lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. É você pensar nisso. É Deus quem cuida de mim. Então eu só preciso colocar nas mãos dEle, porque é dEle que vem o meu socorro. Então, eu quero citar somente esses dois: vida de oração e leitura na palavra, que é o fundamental para qualquer ser humano ter um equilíbrio na sua vida secular. Amém, pastor. Isso evidencia uma vida, uma relação, né? Uma relação pessoal com o nosso Deus, com esse que nos criou e nos conhece melhor do que nós mesmos, né? E é interessante que quando a gente vai a uma consulta a um psicólogo, a gente começa a falar, verbalizar, e isso já é terapêutico, você falar, você colocar para fora. E na oração é isso que a gente faz, verbalizar, falar com Deus, abrir o coração, e às vezes nem verbalizar, porque Ele entende até as nossas lágrimas, né? Com então, certeza. assim, esse Deus, somos rasgados diante dele, né? Realmente, Sem tanto dúvida, na oração sem como dúvida. na leitura da sua palavra. Somos desnudados diante dúvida. dele. E há cristãos que eles acham inconcebível um cristão buscar ajuda com um psicólogo ou psiquiatra. Entendendo que a palavra de Deus ela é suficiente para restaurar problemas emocionais e psicológicos, como o Senhor mesmo disse anteriormente, e ela de fato, a palavra de Deus ela é suficiente, porém, há situações que é necessário o apoio, a orientação, a ajuda de um profissional. E eu sou tricotomista. Eu acredito na formação do ser humano, como escrito lá pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23, quando ele fala: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Então acredito nessa formação, corpo, alma e espírito. E assim como uma pessoa que está com problemas no coração, ela vai buscar ajuda com o cardiologista. Se ela tem problemas renais, ela vai ao nefrologista e assim por diante. O indivíduo que se encontra com problemas emocionais deve também buscar ajuda, então, com o psicólogo ou psiquiatra. Sabemos que Deus ele pode tratar dessas necessidades diretamente através de sua palavra, através da oração, mas também como criador de toda a ciência e como aquele que concede a inteligência para cada profissional, pode também nos tratar através desses profissionais. Fale dessa possibilidade do crente, né? Do crente piedoso mesmo, buscar ajuda com um psicólogo ou com um psiquiatra. Com certeza, minha irmã, é absolutamente correto e até digo necessário, seja crente ou não, mas se você tem enfrentado um problema emocional, está atravessando uma debilidade emocional, é preciso buscar ajuda de profissionais. Como a irmã citou, Deus ele capacitou o homem, Deus concedeu ao homem sabedoria. A ciência, o conhecimento da ciência foi dado por Deus. Então, Deus é poderoso para curar, sim. Deus é poderoso para nos libertar e restaurar de qualquer mal, sim. E até nisto, ou para este fim, ele vai usar também a ciência. Ele pode fazer por meios sobrenaturais? Pode. Como até hoje a gente vê Deus curando, Deus restabelecendo saúde de pessoas que são desenganadas pela medicina. A medicina diz: olha, o que a gente podia fazer
já fizemos agora só Deus. E de fato, há pessoas que tiveram a experiência da cura. Meu pai foi curado de câncer de próstata e morreu. O médico tinha dado 8 meses e meu pai veio morrer 5 anos depois. Ele foi curado da próstata e morreu de infarto 5 anos depois, e o médico tinha dado 8 meses de vida. Então, meus queridos, é possível sim. E o ser humano precisa ter conhecimento que a depressão, ela é uma patologia, ela é uma doença como câncer, é uma doença como infarto, é uma doença como problema renal, é uma doença como qualquer outra. E o psiquiatra, o psicólogo são profissionais para essa área, para cuidar da vida de cada um de nós. Então, enfrentou, meu irmão, está passando por uma situação como essa, procure ajuda. Porque é por meio da ajuda, é por meio do auxílio profissional que você vai ser restabelecido, a sua saúde será restabelecida e você vai poder ter a alegria de ter uma vida normal, uma vida livre e alegre, porque a Bíblia nos diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Então, o coração alegre, ele vai formosear o rosto, vai tornar o rosto bonito. Então, é preciso buscar o socorro, sem dúvida alguma. E o nosso Deus, como o senhor bem falou aí, né? Ele trabalha por meios sobrenaturais, mas também ele trabalha por meios naturais, né? Ou seja, através da medicina, através da ciência. E, pastor, muito bom falar com o senhor. Para mim, foi crescimento, foi edificante, foi uma bênção. Eu tenho certeza que para os nossos ouvintes também acrescentou muito às nossas vidas. E muito obrigada, obrigadão mesmo pela sua aceitação. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, a igreja que o senhor pastoreia. Deus continue abençoando a sua vida. E o senhor, eu acredito sim que o senhor já é, e nesta noite o senhor foi também canal de bênção para as nossas vidas. Amém? Amém, querida. Muito obrigado por me dar esse espaço, me dar a alegria de participar desse programa. Agradeço a Deus pela oportunidade. Quero agradecer à igreja, a PIB de Itabaiana, agradecer a todos os itabaianenses, a gratidão pelos 10 anos que estivemos aí pastoreando essa igreja e convivendo com esse povo empreendedor, esse povo próspero. Louvamos a Deus pelo tempo que fomos abençoados aí nessa cidade. Muito obrigada, pastor Rafael. Muito obrigada mesmo. Deus continue. E o convite vai ficar aí para outras ocasiões, tá certo? Com certeza, estarei à disposição. Um grande abraço a todos. Coisa boa. Obrigada. Deus continue abençoando. Amém. Tchau, tchau.